Minha mãe me expulsou de casa após eu ficar desempregada. Você é um fardo, ela disse, além de cobrar cada centavo da minha criação. Mas ela ficou em choque quando comprei a casa dela. Você sempre foi um peso morto em nossas vidas, Sarah. A voz da minha mãe cortou o ar quente do churrasco como uma faca. As palavras duras e frias atingiram meu peito com a força de um soco. Olhei para Luana, minha mãe, a mulher que me dera a luz, mas cujos olhos agora refletiam puro desprezo. Ao lado dela, Pierre, meu ex-marido, sorria de canto, como se estivesse apreciando o espetáculo. Não fazia nem uma semana que eu havia retornado para Fortaleza, minha cidade natal, depois de longos 15 anos dedicados a cuidar de Dona Helena. Ela havia sido mais que minha patroa, fora minha amiga, meu apoio, a mãe que minha própria mãe nunca soube ser. Sua partida havia deixado um vazio imenso em minha vida, mas eu não esperava encontrar tamanha hostilidade ao voltar para casa. A notícia de que eu estava desempregada, após a perda de Dona Helena, pareceu ter acendido uma fúria inexplicável em Luana e Pierre. Na verdade, para Pierre, meu desemprego era a desculpa perfeita para se livrar de mim de vez. Nosso casamento já estava por um fio antes de eu ir cuidar de Dona Helena, e a distância só fez o fio se romper completamente. Agora, ele estava ali, ao lado da minha mãe, como se fossem um casal feliz e realizado, enquanto eu era jogada às traças. O churrasco, que deveria ser uma recepção calorosa, havia se transformado em um tribunal público. Familiares e alguns amigos observavam a cena com olhares curiosos e, em alguns casos, até com certo divertimento. As palavras de Luana continuavam a me atingir, cada uma mais afiada que a anterior. Nós te sustentamos por anos, demos tudo do bom e do melhor, e agora você volta para cá sem nada, esperando que a gente te carregue de novo? Ela gesticulava com as mãos, exaltada, como se eu fosse uma criminosa sendo julgada. Pierre aproveitou a deixa. É a verdade, Sarah. Você não tem mais a quem recorrer, não é? Achou que ia viver para sempre às custas daquela velha? Seu tom era carregado de sarcasmo, e a forma como se referiu a Dona Helena fez meu sangue ferver. Mas eu me mantive em silêncio, engolindo a raiva e a dor. Não queria dar a eles o prazer de me ver chorar ou implorar. As lembranças da minha infância e adolescência vieram à tona. A verdade é que nunca me senti amada ou acolhida por minha família. Para eles, eu sempre fui um investimento, alguém que deveria dar retorno financeiro. Meus estudos, minhas roupas, tudo era motivo para me lembrarem do quanto eles estavam gastando comigo. E agora, desempregada, eu era um peso morto, um fardo inútil. A humilhação pública continuou por um tempo que pareceu uma eternidade. Luana fez questão de detalhar todos os sacrifícios que havia feito por mim, como se eu fosse a maior ingrata do mundo. Pierre complementava, com comentários venenosos sobre minha falta de perspectivas. Eu apenas observava, sentindo meu rosto queimar de vergonha e indignação. Por dentro, porém, uma calma estranha começava a tomar conta de mim. As palavras deles doíam, mas não tinham o poder de me destruir. Eu sabia algo que eles desconheciam completamente. Nos últimos anos, Dona Helena havia se tornado minha verdadeira família, e sua generosidade havia mudado minha vida para sempre. A fortuna que ela me deixou era a prova desse amor e confiança. Milhões de reais que agora me davam a liberdade de não depender mais de ninguém, muito menos deles. Naquele momento de humilhação, enquanto minha mãe me expulsava de casa e meu ex-marido debochava da minha situação, eu fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Eles iriam se arrepender amargamente de cada palavra, de cada olhar de desprezo. Aquele churrasco de despedida seria o último momento em que me veriam acuada e indefesa. O jogo estava prestes a virar, e eu mal podia esperar para ver a expressão em seus rostos quando descobrissem a verdade. A noite caiu, e eu me vi do lado de fora da casa onde cresci, com uma mala na mão e o coração em pedaços. Mas, por baixo da dor, havia uma chama de esperança e determinação que mal podia esperar para ser reacendida.
O silêncio da rua era ensurdecedor, mas dentro de mim, uma voz sussurrava: aguarde e verá. Com o coração pesado, mas a mente clara, peguei um táxi e me dirigi ao melhor hotel da cidade. O luxo do meu quarto, com sua vista panorâmica para o mar, era um contraste gritante com a miséria emocional que eu sentia. Deixei a mala no canto e me joguei na cama macia, o silêncio do ambiente sendo um alívio depois dos gritos e acusações. Eu estava sozinha, ferida, mas pela primeira vez na vida, eu era livre e, mais importante, eu era rica. O testamento de Dona Helena não era apenas um papel, era a chave para a minha libertação. Mas antes de pensar no futuro, eu precisava processar o presente. A traição da minha própria mãe e do homem com quem um dia dividi a vida doía mais do que qualquer ferida física. Passei os 2 dias seguintes reclusa, colocando meus pensamentos em ordem. Conversei por telefone com os advogados de Dona Helena, que me garantiram que a transferência de todo o patrimônio para meu nome estava correndo dentro dos conformes. Era uma fortuna que eu mal conseguia calcular. Um poder que eu ainda estava aprendendo a compreender. Enquanto o mundo lá fora continuava, eu estava em meu próprio casulo, me preparando para a mudança. No 3º dia, a tranquilidade foi quebrada por batidas fortes e impacientes na porta do meu quarto. Meu coração gelou. Eu sabia quem era antes mesmo de olhar, pelo olho mágico. A figura de Luana, minha mãe, estava ali, com o rosto contorcido em uma máscara de raiva. Como ela me encontrou? Provavelmente fazendo um escândalo na recepção. Respirei fundo e abri a porta. Ela entrou como um furacão, sem nem pedir licença, seus olhos percorrendo o quarto luxuoso com uma mistura de inveja e fúria. Então é aqui que você está se escondendo? Gastando o dinheiro que não tem em hotéis de luxo enquanto sua família se preocupa? Ela cuspiu as palavras. Eu a encarei, a tristeza dando lugar a uma exaustão fria. Preocupada? Você me expulsou de casa, mãe. O que você quer aqui? Ela não respondeu diretamente. Em vez disso, jogou uma pasta grossa sobre a mesa de centro. O baque surdo ecoou no quarto silencioso. Isso, disse ela, com a voz carregada de um veneno que eu conhecia bem. É o que você me deve. Abri a pasta, confusa. Dentro, havia dezenas de páginas impressas. Uma planilha detalhada que listava custos desde o dia em que nasci. Havia o valor das fraldas, das vacinas, das mensalidades da escola, das roupas, dos remédios. Cada refeição, cada presente de aniversário, cada centavo que ela alegava ter gasto comigo estava ali, com juros e correção monetária. O valor final, no rodapé da última página, me fez prender a respiração. 580 mil reais. Eu olhei para ela, incrédula. Isso é uma piada, certo? Piada? Piada foi o que eu fiz, te criando por 30 anos para você me virar as costas na primeira oportunidade. Ela gritou. Você acha que a vida é de graça? Eu investi em você. Quero meu dinheiro de volta. Antes que eu pudesse formular uma resposta, o celular dela tocou. Ela atendeu no viva voz, e a imagem de Pierre e sua mãe, minha ex-sogra, apareceu na tela. O circo de horrores estava completo. Ela já viu a conta, querida? Perguntou minha ex-sogra, com um sorriso falso. Ela está olhando agora, e parece chocada, a ingrata, respondeu Luana, me fuzilando com o olhar. Pierre tomou a palavra. Pague o que você deve, Sara. É o mínimo que você pode fazer. Sua mãe se sacrificou por você. Nós todos nos sacrificamos. Ou você acha que eu gostava de ter uma esposa que vivia longe, cuidando de uma velha qualquer? Pague e suma das nossas vidas. A humilhação do churrasco não era nada comparada àquilo. Eles haviam se unido para me extorquir, para me espremer até o último centavo que eles imaginavam que eu pudesse ter. Eles não sabiam da herança, claro. Provavelmente pensavam que eu havia recebido uma pequena indenização, uma poupança. E eles queriam tudo. Desliguei a chamada no celular dela e o coloquei na mesa, fora de seu alcance. Saiam,
eu disse, minha voz baixa e trêmula de raiva. Saiam do meu quarto, agora. Luana riu. Eu não vou a lugar nenhum até você me dizer como vai pagar. Foi nesse momento que algo dentro de mim se partiu. A dor, a tristeza, a vontade de apenas desaparecer. Tudo foi substituído por uma fúria gelada e cortante. A postura defensiva que eu mantive por toda a vida desmoronou. Enquanto ela continuava a berrar sobre seus sacrifícios, peguei meu celular. Por um impulso, abri o aplicativo do meu antigo banco, a conta que eu mantinha no Brasil e para a qual minha mãe tinha um cartão de dependente, para emergências. Eu sempre mandava dinheiro para essa conta, uma ajuda mensal que eu achava que era para as despesas da casa. Meus olhos percorreram o extrato. E então eu vi saques, dezenas deles, pequenos no começo, depois maiores, transferências para a conta dela, para a conta de Pierre. Ela não estava apenas me cobrando pela minha criação. Ela estava me roubando há anos. O dinheiro que eu mandava com tanto sacrifício, pensando estar ajudando, estava sendo usado para financiar a boa vida deles, enquanto eles me chamavam de fardo. Aquela foi a gota d'água. O último fio de consideração que eu poderia ter por aquela mulher se rompeu. Levantei a cabeça e olhei diretamente em seus olhos. Ela parou de falar, talvez surpresa pela mudança súbita na minha expressão. Não havia mais lágrimas nos meus olhos, apenas uma resolução dura como aço. Você quer um acerto de contas, mãe? Perguntei, minha voz soando estranha para os meus próprios ouvidos, firme e sem emoção. Pois você terá um. Mas não vai ser como você imagina. Ela me olhou confusa, sem entender a ameaça velada. Peguei a pasta com a conta e a segurei. Por um segundo, pensei em rasgar tudo na frente dela. Mas tive uma ideia melhor. Aquilo seria uma prova da sua crueldade. Agora saia, repeti, e desta vez não houve hesitação na minha voz. A nossa próxima conversa será com os meus advogados. O jogo havia mudado. Eu não era mais a vítima. Eu não era mais um fardo. Eu era uma força com a qual eles teriam que lidar. E eu ia fazer questão que eles se arrependessem de cada centavo que me cobraram e de cada lágrima que me fizeram derramar. A guerra havia começado. O silêncio que se instalou depois que minha mãe bateu a porta era diferente. Não era mais um silêncio de dor, mas de calmaria antes da tempestade. Peguei meu celular e disquei o número do Dr. Almeida, o advogado que administrava o patrimônio de Dona Helena. Quando ele atendeu, minha voz era firme. Dr. Almeida, sou eu, Sara. Acabou o tempo de espera. É hora de agir. Meu primeiro alvo foi pessoal. Uma ferida que eu precisava cutucar. Liguei para minha prima, Tatiane, uma corretora de imóveis de luxo que sempre fez questão de me olhar de cima a baixo em todas as reuniões de família. Fingindo ser uma cliente com algum dinheiro guardado, marquei uma visita para ver as mansões mais caras que ela tinha, para vender. Ela mal disfarçou o desprezo na voz, mas a possibilidade de uma comissão a fez concordar. No dia seguinte, ela me recebeu com um sorriso forçado, me mostrando 2 propriedades espetaculares, uma ao lado da outra, em um condomínio fechado. A cada cômodo, ela descrevia os acabamentos caros com um ar de quem duvidava que eu soubesse o que era mármore Carrara. Eu a deixei falar, analisando não as casas, mas a ganância em seus olhos. Então, o que achou? Ela perguntou ao final, com um tom condescendente. São um pouco fora da realidade para a maioria das pessoas, eu sei. Eu olhei para as 2 fachadas imponentes e disse, com a maior naturalidade do mundo, são perfeitas. Vou ficar com as 2. Tatiane engasgou. Seus olhos se arregalaram, e a calculadora de comissão pareceu girar em sua mente. O desprezo deu lugar a uma bajulação imediata. As 2? Sara, prima, que maravilha! Eu sabia que você tinha bom gosto. Vamos para o escritório agora mesmo para assinar a papelada. No escritório dela, com os contratos sobre a mesa, ela mal conseguia conter a euforia.
Quando peguei a caneta, fiz uma pausa. Tatiane, há apenas uma pequena condição. Qualquer coisa, prima. O que você precisar. Ela disse, sorrindo. Eu quero que você abra mão da sua comissão. Eu falei calmamente. Considere um pequeno desconto de família. Um pagamento adiantado por todas as vezes que você e sua mãe me chamaram de coitadinha pelas costas. O sorriso dela desapareceu. O quê? Você está louca? Isso é impossível. É uma comissão de centenas de milhares de reais. Eu me recostei na cadeira. Eu sei, mas veja bem, eu não preciso de você para comprar essas casas. Posso simplesmente ligar para o dono da imobiliária e fazer uma oferta direta. Mas eu quis te dar a oportunidade. A escolha é sua. Você assina os papéis, me vende as casas sem comissão e mantém seu emprego, ou eu passo por cima de você e ainda faço questão de contar ao seu chefe sobre sua postura antiética. O rosto dela passou do choque para o pânico e, finalmente, para a mais pura humilhação. Derrotada, ela assinou os documentos, com as mãos tremendo de raiva. Eu havia comprado 2 mansões e, de quebra, tirado dela o que ela mais valorizava, o dinheiro e a pose de superioridade. O segundo passo foi Pierre. Dr. Almeida me informou de algo delicioso. Entre os investimentos de Dona Helena estava um pacote de ações tão grande da empresa de tecnologia de Pierre que me tornava a acionista majoritária. Ele era o CEO, o rei em seu castelo de vidro, mas o castelo agora era meu. Não mandei e-mail nem carta. Fui pessoalmente. Atravessei o saguão luxuoso da empresa, ignorando os olhares curiosos, e peguei o elevador privativo para a diretoria. A secretária de Pierre tentou me barrar, mas eu apenas disse: diga a ele que a nova dona da empresa está aqui para uma conversa. A porta do escritório se abriu e Pierre apareceu, o rosto vermelho de fúria. O que você pensa que está fazendo aqui, Sarah? Perdeu a noção? Veio pedir um emprego? Eu sorri, um sorriso gelado que não chegou aos meus olhos. Não, Pierre. Eu vim te dar o seu churrasco de despedida. A confusão em seu rosto era impagável. Dr. Almeida, que havia chegado minutos antes, entrou na sala e colocou uma pasta sobre a mesa de mogno de Pierre. O conselho foi convocado extraordinariamente esta manhã, Sr. Pierre, disse o advogado. A Sra. Sarah, como nova acionista majoritária, votou pela sua destituição imediata do cargo de CEO. Está tudo aqui. Seus pertences serão enviados para sua casa. Pierre ficou pálido. Ele olhava de mim para os papéis, sua mandíbula tremendo. O homem arrogante, que havia me humilhado dias antes, parecia um menino assustado. Ele havia perdido tudo. Seu poder, seu status, seu salário milionário. Tudo em um piscar de olhos. Você não pode fazer isso, ele sussurrou. Eu já fiz, respondi, me virando para sair. A propósito, a cláusula de moralidade no seu contrato foi acionada. Você não receberá um centavo de indenização. Considere isso como um pagamento pela sua traição. Saí daquele prédio deixando para trás a ruína do homem que tentou me destruir. Meu último e mais importante movimento foi contra minha mãe. A casa. A casa onde cresci, onde fui humilhada e da qual fui expulsa. Reuni com os advogados todas as provas que tinha. Extratos bancários de mais de uma década mostrando transferências, mensais com as palavras hipoteca ou pagamento da casa na descrição, e-mails onde eu confirmava os depósitos para Luana, mensagens em que ela me agradecia por salvar a casa de novo. A papelada era irrefutável. Eu havia pago por aquele imóvel, tijolo por tijolo. Entramos com uma ação de reintegração de posse. Luana e Pierre, já abalados pela demissão dele, certamente receberam a notificação como uma piada de mau gosto, mas a justiça desta vez foi rápida. Com a montanha de evidências, o juiz concedeu uma liminar a meu favor em questão de dias. Eu estava no meu novo escritório, em uma das minhas novas casas, quando o Dr. Almeida ligou. Conseguimos, Sarah. A ordem judicial foi expedida. Eles têm 48 horas para desocupar o imóvel. A casa é sua. Um peso enorme saiu dos meus ombros.
Eu não chorei de alegria, mas senti uma paz profunda. O poder havia virado completamente. Eles me tiraram meu lar e eu o tomei de volta, legalmente. Eles me tiraram a dignidade e eu tirei deles o status e a segurança. A menina fardo agora era a dona do jogo. E eu ainda não tinha terminado. A minha vitória nos tribunais e a humilhação pública de Pierre e Tatiane foram a faísca que incendiou o desespero da minha família. Cornered, eles partiram para a única arma que lhes restava: a difamação. Em poucos dias, uma campanha de mentiras começou a circular nas redes sociais. Posts patrocinados, vídeos chorosos e depoimentos de amigos pintavam o retrato de uma filha cruel e interesseira que havia manipulado uma idosa rica para roubar sua fortuna e que agora usava esse dinheiro para destruir a própria família que a amava. Minha mãe, Luana, deu entrevistas para blogs de fofoca, chorando lágrimas de crocodilo sobre como eu a havia abandonado na velhice depois de todos os seus sacrifícios. Eles me transformaram em um monstro. No início, a opinião pública se virou contra mim. Eu recebia mensagens de ódio, ameaças. As pessoas, sem conhecer a verdade, me julgavam. Por um momento, a antiga Sarah, a que se encolhia e sofria em silêncio, quis aparecer. Mas eu não era mais aquela pessoa. Eles queriam uma guerra pública? Eles teriam uma, mas seria a última. Anunciei em uma única postagem que faria uma transmissão ao vivo para contar a minha versão da história. A notícia se espalhou como fogo, e no dia e hora marcados, milhares de pessoas estavam esperando. Eu me sentei em uma poltrona simples na minha nova casa, sem maquiagem, sem luxo ao fundo. Apenas eu e a verdade. Comecei com calma, minha voz firme. Boa noite. Meu nome é Sarah, e nos últimos dias vocês ouviram uma história sobre mim. Hoje, eu não vou contar uma história. Eu vou mostrar fatos. A primeira imagem que compartilhei na tela foi a conta de mais de R$500 mil que minha mãe me entregou, detalhando cada fralda e prato de comida que me deu. O choque nos comentários foi instantâneo. Em seguida, mostrei os extratos bancários. De um lado, as dezenas de transferências que fiz ao longo dos anos para ajudar com as despesas da casa. Do outro, os saques e transferências que minha mãe fazia da minha conta para a dela, sem meu conhecimento. A narrativa da mãe amorosa e sacrificada desmoronou em segundos. Mostrei as provas de que eu paguei pela casa da qual fui expulsa. O ódio nos comentários começou a mudar de alvo. Minha família me acusa de ter tirado proveito de uma senhora indefesa. Continuei, meu coração batendo forte. Eles estão certos sobre uma coisa. Eu amava a Dona Helena. Ela foi a única mãe que eu conheci. Mas a prova final do nosso amor não vem de mim. Então, eu dei o play no último arquivo. A imagem de Dona Helena apareceu na tela. Ela estava sentada em sua poltrona favorita, com um sorriso doce, mas com os olhos cheios de uma sabedoria cansada. Ela falava diretamente para a câmera, em um vídeo que havia gravado semanas antes de partir. Se você está assistindo a isso, começou ela com a voz suave, significa que eu já me fui. E significa que a minha querida Sarah provavelmente está sendo atacada por pessoas pequenas e gananciosas. Então, eu quero deixar uma coisa bem clara. A Sarah não foi minha cuidadora. Ela foi minha companheira, minha confidente, a luz dos meus últimos 15 anos. Ela é a filha que meu coração escolheu. Minha família de sangue me abandonou há muito tempo, interessada apenas no meu dinheiro. A Sarah me deu seu tempo, seu carinho, sua lealdade. Por isso eu deixo tudo o que tenho para ela. Não como pagamento, mas como presente. Porque ela me deu o único tesouro que meu dinheiro não podia comprar: amor verdadeiro. Ela não me deve nada. Nós é que devemos tudo a ela. Quando o vídeo terminou, as lágrimas corriam livremente pelo meu rosto, mas não eram de tristeza. Eram de validação, de amor. A verdade estava dita, não por mim, mas pela mulher que foi minha verdadeira família.
O efeito foi devastador. A opinião pública se voltou contra minha família com uma fúria avassaladora. Em menos de 24 horas, eles se tornaram os maiores vilões da cidade. Foram expostos, humilhados e abandonados por todos que antes os apoiavam. A ruína deles foi rápida e completa. Uma semana depois, Luana apareceu no portão da minha casa. Ela não era mais a mulher arrogante e furiosa. Era uma figura envelhecida, encurvada pela derrota. Sara, por favor, ela implorou através do interfone, a voz embargada. Me perdoa. Eu sou sua mãe. Você não pode me deixar na rua. Estamos sem nada. Eu a observei pela câmera, e pela primeira vez não senti raiva, nem ódio. Senti apenas uma pena distante e a certeza do fim. A nossa relação sempre foi... Um negócio para você, mãe, respondi. Minha voz calma. Você me apresentou a conta, e eu a paguei. Estamos quites. Não fale assim, ela soluçou. Eu não vou te deixar na rua, eu disse, tomando minha decisão final. Vou providenciar um pequeno apartamento para você e uma pensão mensal para que possa viver com o mínimo de dignidade. Meus advogados entrarão em contato. Mas entenda, este é o último ato, o último centavo. Depois disso, você não ouvirá mais a minha voz, nem me verá novamente. Eu te perdoo. Não por você, mas por mim, para que eu possa, finalmente, ser livre. Desliguei o interfone e dei as costas para a câmera, cortando o último laço que me prendia àquele passado de dor. Hoje, 1 ano depois, vivo longe de Fortaleza. Minha fortuna me garante segurança, mas minha felicidade vem das coisas simples. Comprei um pequeno estúdio de música e passo meus dias ensinando piano para crianças. O riso delas é a trilha sonora da minha nova vida. Ninguém aqui sabe da minha história, do meu dinheiro, do meu passado. Para eles, eu sou apenas Sara, a professora de música, e isso é tudo que eu sempre quis ser. Livre, em paz e finalmente em casa comigo mesma.